A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, terça-feira, dia 24 de fevereiro, primeira semana do tempo da Quaresma. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você tenha chegado até aqui carregando algo que ninguém vê. Algo que não cabe numa frase, que não se resolve com um conselho rápido, que não passa só porque alguém diz, vai ficar tudo bem. Eu sei das noites em que você deitou na cama e a cabeça não parou. Pensamentos que vão e voltam, medos que se repetem, perguntas que ninguém responde. Eu sei dos dias em que você acordou já cansado, já sem vontade, já com aquela sensação de que o peso é maior do que a força. Eu sei das vezes em que você tentou rezar e sentiu que as palavras não saíam ou saíam vazias, como se Deus estivesse longe demais para ouvir. Eu sei das vezes em que você olhou para a sua própria vida e pensou, eu não sei nem o que pedir mais. Das vezes em que o medo de não ser ouvido era tão grande que parecia melhor nem tentar. Das vezes em que você se ajoelhou, juntou as mãos e o silêncio de volta era tão grande que doía. Das vezes em que você se sentiu sozinho no meio de gente, sorrindo por fora e gritando por dentro, fingindo que está tudo bem quando nada está bem, carregando sozinho o que deveria ser dividido. Eu sei das vezes em que você se olhou no espelho e não reconheceu a pessoa que viu ali, cansada, ferida, envelhecida, por preocupações que ninguém imagina. Das vezes em que você quis pedir ajuda, mas a vergonha era maior que a dor. Das vezes em que a solidão não era falta de gente ao redor, mas falta de alguém que realmente entendesse o que você sente por dentro. E talvez hoje você esteja assim, cansado de pedir, cansado de esperar, cansado de não saber se suas palavras chegam a algum lugar. Se esse é o seu sentimento, este evangelho não veio por acaso. Ele veio exatamente para você, e eu vou te mostrar por quê. O Evangelho de hoje traz uma das passagens mais conhecidas de toda a Escritura. Jesus diz aos seus discípulos, quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes de vós lhe pedirdes. Você ouviu isso? Vosso Pai sabe do que precisais antes mesmo de vocês pedirem. Eu quero que você pare um segundo e deixe essa frase entrar no seu coração, porque talvez você tenha passado dias, semanas, meses, achando que precisa encontrar as palavras certas para Deus te ouvir. Talvez você tenha sentido que sua oração não era boa o suficiente, bonita o suficiente, organizada o suficiente. Talvez você tenha se cobrado por não conseguir rezar como aquela pessoa que parece ter tanta fé. E aí Jesus vem e diz algo que muda tudo. Deus já sabe. Deus já sabe do seu cansaço antes de você dizer estou cansado. Deus já sabe do seu medo antes de você sussurrar tenho medo. Deus já sabe da sua dor antes de você encontrar forças para chorar. Quando você diz, eu não sei nem o que pedir, Deus diz, eu já sei do que você precisa. Quando tudo em você grita, eu não consigo mais rezar, Deus diz, eu não preciso de palavras perfeitas, eu preciso de você. Quando o medo sussurra, Deus não está ouvindo, o Evangelho responde, Ele já sabe antes de você abrir a boca. Quando o cansaço diz, desiste, não adianta, a palavra diz, teu Pai sabe. Esse Evangelho não é sobre técnica de oração, não é sobre encontrar a fórmula certa, o momento certo, as palavras certas. É sobre confiança, é sobre um Pai que não espera performance, é sobre um Deus que ouve o que a boca não consegue dizer. É sobre a liberdade de chegar diante de Deus sem máscara, sem roteiro, sem vergonha.
exatamente como você é. E repare bem no que Jesus faz em seguida. Ele não dá uma aula teológica complicada. Ele não exige fórmulas elaboradas. Ele simplesmente diz: vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso. Não Senhor distante. Não Deus inacessível. Não juiz implacável. Pai nosso. Você já parou para pensar no que significa chamar Deus de Pai? Significa que Ele não está esperando você acertar para se aproximar. Significa que Ele não está fazendo contabilidade dos seus erros. Significa que Ele não olha para você com decepção quando você cai pela milésima vez. Um pai de verdade, Deus é o pai de verdade, não exige que o filho fale bonito para ser ouvido. Não exige que o filho esteja arrumado para ser abraçado. Não exige que o filho tenha todas as respostas para ser amado. Quantas vezes você se afastou de Deus por vergonha? Quantas vezes você deixou de rezar porque achava que não merecia? Quantas vezes você pensou que sua vida era bagunçada demais, ferida demais, escura demais para Deus querer entrar? Quantas vezes você olhou para os seus erros e concluiu que Deus já tinha desistido de você? Quantas pessoas nesse exato momento estão ouvindo essa reflexão com o coração apertado, achando que são os únicos que sentem isso? E no entanto Jesus diz: chama Ele de Pai, não depois de se consertar, não depois de resolver seus problemas, não depois de fazer tudo certo, agora, do jeito que você está, com o coração que você tem, com as feridas que você carrega, com as dúvidas que você esconde. Deus não está esperando a versão perfeita de você. Deus está esperando você, a versão real, a versão cansada, a versão com medo, a versão que não sabe mais para onde ir. Ficar quando você está em silêncio, ficar quando você está com raiva, ficar quando você está com medo, ficar quando você não sente nada, ficar quando todo mundo foi embora, ficar quando você mesmo quer ir embora de si, ficar, simplesmente ficar. Essa é a imagem de Deus que o Evangelho de hoje constrói. Não um Deus que cobra, mas um Deus que acolhe. Não um Deus que exige, mas um Deus que convida. Não um Deus que precisa de muitas palavras, mas um Deus que entende até o suspiro. Um Deus que entra nas trevas não para julgar, mas para acender uma luz. Um Deus que se aproxima não da sua força, mas da sua fraqueza, porque é ali, no lugar mais vulnerável, no lugar mais ferido, que Ele faz morada. Neste momento eu quero te fazer um convite. Se este Evangelho tocou o seu coração, se você sentiu que essa palavra foi para você, ative o sininho deste canal, acompanhe diariamente o Evangelho conosco. Estamos na Quaresma, um tempo de volta para casa, de reencontro com Deus e consigo mesmo. E ninguém deveria atravessar a Quaresma sozinho. Escreva aqui nos comentários o seu nome, ou o nome de alguém que você ama, alguém que precisa dessa palavra hoje. Escreva também uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, saúde, força. Porque cada nome escrito aqui se torna uma oração. E a gente reza junto, como comunidade, como família. Eu quero te contar a história de Dona Marta, 67 anos, aposentada, moradora de Fortaleza, no Ceará. Dona Marta perdeu o marido há 3 anos. Seu Antônio era caminhoneiro e eles foram casados por 42 anos. Depois do velório, depois que as visitas foram embora e a casa ficou em silêncio, Dona Marta contou que parou de rezar. Não por raiva de Deus ela fazia questão de dizer isso, mas porque não sabia mais o que falar. Padre, eu abri a boca e não saía nada, ela me disse. Eu ficava ali, no silêncio, olhando para o teto, segurando o terço, e pensava: será que isso conta como oração? Será que Deus ouve esse silêncio? Ou será que Ele está esperando eu falar alguma coisa? Dona Marta passou meses assim,
Ia à missa por costume, mais por hábito do que por convicção. Sentava no mesmo banco de sempre, fazia os gestos de sempre, mas se sentia vazia por dentro. As vizinhas diziam que ela era forte, que era exemplo de fé, que era uma guerreira, e ela sorria e agradecia, mas por dentro pensava: se elas soubessem das madrugadas sem sono, se elas soubessem do medo de ficar sozinha, se elas soubessem que aquela mulher que parecia tão firme por fora estava se despedaçando por dentro. Um dia, uma amiga a convidou para um grupo de oração na paróquia do bairro. Dona Marta não queria ir. Disse que estava cansada, que não ia adiantar, que ela já não sentia mais nada quando rezava, mas foi. Mais por insistência da amiga do que por vontade própria. E naquela noite o padre que conduzia o grupo disse uma frase que mudou tudo para ela: Deus não precisa das suas palavras, Ele precisa da sua presença. Às vezes a oração mais bonita é simplesmente estar ali. Dona Marta chorou ali mesmo, na frente de todo mundo, sem vergonha, sem se importar. Chorou um choro que estava preso há meses. E me disse: naquele dia eu entendi que meu silêncio diante de Deus já era oração, que eu não precisava falar bonito, que eu não precisava ter força, que Deus já sabia de tudo que eu não conseguia dizer. Depois daquele dia, Dona Marta voltou a rezar, mas diferente. Não com fórmulas longas, não com cobranças, não com aquela exigência de sentir algo, com simplicidade. Às vezes só dizia: Pai, estou aqui, e isso bastava. Ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci: eu não pedi um milagre espetacular, eu só pedi para sentir que não estava sozinha, e senti, no silêncio eu senti. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de presença, falou de um Deus que ouve até quando a gente não fala, falou de uma fé que não precisa de grandes gestos, mas de pequenas aberturas do coração. E é exatamente isso que o Evangelho de hoje continua dizendo. Jesus ensina: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Repare bem, não diz o pão da semana inteira, não diz o pão do mês, não diz o pão do ano, diz de cada dia dá-nos hoje. Jesus está nos ensinando a confiar um dia de cada vez. Não precisa resolver tudo agora, não precisa ter todas as respostas hoje, não precisa planejar cada detalhe do amanhã, só precisa confiar que para hoje Deus sustenta, para hoje Deus é suficiente, para hoje tem graça. E depois Jesus diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Esse é talvez o trecho mais difícil de toda a oração, porque pedir perdão já é difícil, mas perdoar quem magoou, quem traiu, quem abandonou, quem feriu, isso dói na alma. E aqui eu preciso te dar uma permissão que talvez ninguém tenha te dado. Você não precisa perdoar de uma vez. Perdoar não é um interruptor que se liga e desliga. Perdoar é um caminho, é um processo, é uma estrada que às vezes a gente anda para frente, às vezes a gente recua. E está tudo bem, Deus sabe. Perdoar é dizer a Deus, com toda a honestidade: eu ainda não consegui, mas eu quero conseguir. Me ajuda, me dá forças que eu não tenho, me dá um coração novo, porque esse que eu tenho está cansado demais, ferido demais, pesado demais. E isso já é oração, isso já é fé, isso já é começo. Receber essa oração não exige que você esteja pronto, não exige que você tenha se preparado, não exige que você tenha feito tudo certo. Receber é um gesto simples, é dizer: entra, Senhor, entra mesmo que eu não esteja arrumado, entra mesmo que eu não esteja pronto, entra mesmo que eu não tenha certeza, entra mesmo com a bagunça que está aqui dentro. O começo não vem de você, vem de Deus.
A mudança não nasce da sua força, nasce da presença dele na sua fraqueza. Jesus não disse rezem quando estiverem fortes, não disse rezem quando tiverem certeza, não disse rezem quando merecerem, disse rezem assim, do jeito que vocês estão, com o que vocês têm, com o coração que vocês carregam, com as lágrimas que vocês guardam, com o medo que vocês escondem. Deus não se cansa de ouvir, não se cansa de acolher, não se cansa de perdoar, não se cansa de começar de novo em você. Quantas vezes for preciso, Ele recomeça, sem cobrar, sem lembrar, sem fazer lista dos seus fracassos. E depois de tudo isso, Jesus completa com algo que a gente muitas vezes não percebe. Se perdoardes as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também vos perdoará, graça sobre graça, perdão sobre perdão, misericórdia sobre misericórdia. Deus não faz contabilidade. Deus não diz, eu te perdoei 3 vezes, agora chega. Deus não diz, você já gastou sua cota de misericórdia. Deus não mantém uma lista dos seus erros para jogar na sua cara quando você errar de novo. Graça sobre graça significa que Deus dá e dá de novo, sem contar, sem cobrar, sem fazer planilha. Cada dia é uma nova porção de graça. Cada manhã é um novo começo que Ele oferece. Cada respiração é uma prova de que Ele não desistiu de você. E talvez, olhando para trás, para esses dias de quaresma que estão começando, para esses últimos meses que passaram, você perceba que recebeu graças que nem notou. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu, forças para levantar da cama num dia em que tudo parecia impossível, forças para sorrir quando o coração estava pesado, forças para continuar quando a vontade era parar, forças para dizer bom dia quando por dentro tudo gritava, eu não aguento mais. Não foram graças espetaculares, não foram graças que viraram manchete, que apareceram em rede social, que fizeram barulho, foram graças silenciosas, graças que sustentaram, que seguraram, que ampararam, que não deixaram você cair de vez, graças como um chão firme debaixo dos pés, quando tudo ao redor estava tremendo. E tudo isso é graça, tudo isso é presença, tudo isso é Deus dizendo, na linguagem do silêncio, eu estou aqui, eu não fui embora, eu não vou embora, eu estou segurando o que você não consegue segurar sozinho. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense na quaresma como um grande projeto espiritual. Não se cobre para ser perfeito nesses 40 dias. Não faça listas enormes de promessas que vão pesar mais do que libertar. Faça só uma coisa, agora, neste instante, feche os olhos se puder. Se estiver dirigindo, não feche, mas abra o coração. Respire fundo, solte o ar devagar e diga, com o coração não precisa ser em voz alta, pode ser só no pensamento. Pai, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão. Entra nas minhas noites sem sono, entra no que eu não consigo explicar, entra no que eu não consigo resolver, entra no que eu não consigo perdoar, entra porque eu não tenho forças para ir até Ti, mas eu abro a porta para Ti vir até mim. Isso já é oração, isso já é fé, isso já é quaresma, isso já é recomeço. Você não precisa de palavras bonitas, você não precisa de fórmulas perfeitas, você precisa só de honestidade e Deus faz o resto. Se você comentou, se você escreveu o seu nome, sua intenção, saiba que Deus viu cada letra, cada palavra. E se você ficou em silêncio, se não escreveu nada, se só ouviu, saiba que Deus também viu. Porque Ele sabe do que você precisa, antes mesmo de você pedir. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E se hoje as forças eram poucas, tudo bem. Se hoje você só conseguiu sobreviver, tudo bem. Deus
não mede a sua fé pelo tamanho da sua oração. Deus mede a sua fé pela abertura do seu coração. E se você chegou até aqui, até o final desta reflexão, é porque o seu coração ainda está aberto, ainda está buscando, ainda está batendo. E isso já é graça. O Evangelho de hoje nos ensinou algo que a gente precisa ouvir todos os dias, especialmente nesta quaresma. Deus é Pai. E como Pai, Ele não precisa de discursos elaborados, não precisa de orações decoradas, precisa de presença, precisa que a gente diga, do jeito que der, com a voz que tiver, com a força que restar, Pai Nosso. E Ele responde, sempre responde, não necessariamente como a gente espera, mas sempre com o que a gente precisa, sempre com misericórdia, sempre com amor. Escreva aqui nos comentários o seu nome e uma intenção para esta quaresma. Pode ser uma palavra: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, recomeço, luz, perdão, esperança. Escreva e confie, porque nós rezamos por cada nome que aparece aqui, cada intenção é levada diante de Deus. E juntos, como uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente, mesmo espalhada por todo o Brasil e pelo mundo, a gente atravessa esse tempo santo. Você não está sozinho, você nunca esteve sozinho. E se hoje o medo diz o contrário, se hoje o cansaço sussurra que ninguém se importa, deixa o Evangelho responder: vosso Pai sabe do que precisais. Antes mesmo de vocês pedirem, Ele já sabe. Oli. Amanhã estaremos juntos novamente, com uma nova palavra, uma nova reflexão, uma nova oportunidade de encontrar Deus no meio da nossa quaresma. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Mande para aquela pessoa que está cansada, que está com medo, que está sozinha. Às vezes uma palavra no momento certo muda tudo. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera com braços abertos, como um pai que nunca desiste do filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.